Eu sou o palestrante. Andréas Átila de Wolinski Miklos, professor da USP, Departamento de Geografia. Eu vou trazer 3 imagens. Primeiro, o ideograma de solo, esse aqui. A imagem da origem da cruz, segundo Rudolf Steiner, segundo a antroposofia. Essa é uma outra imagem. E terceiro e último, essa pintura... Não, então eu minto, tem 4. Essa é a terceira. Essa pintura do Rafael. Então, olhem bem e retenham as imagens, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Muito bem. Então, por gentileza, eu pergunto para vocês uma síntese, uma frase com menos de 8 palavras. E aí, evidentemente, que vocês são já, né, experientes. Eu não coloquei o vídeo do Gabriel, dessa equipe, do Paulo, à toa. Então, qual que é a síntese? Eu pergunto para vocês, por favor. A principal função do alimento é o desenvolvimento do eu humano para conquistar a liberdade. Tem mais que 8 palavras. E vale uma palavra, vale 2, 3 palavras. Imagem. Eu quero tirar de vocês algo da consciência imagética. Viemos da terra. Que mais? Adão e Eva. Tá bom. Que mais? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Ótimo. Uma palavra, amparo. Senti amparo naquela imagem. Ótimo. Muito bem. E do limo Deus fez Adão. É isso que eles, no trailer deles, eles me pedem, não, segue esse caminho, Átila. A agricultura biodinâmica, ela surge com um ciclo de 8 palestras do Rudolf Steiner. Ele trouxe nesse ciclo de 8 conferências, ele trouxe o que ele mesmo intitulou como a fundamentação espiritual para a prosperidade da agricultura. Com a agricultura biodinâmica, você consegue, então, né, com todo esse procedimento, com todo esse ensinamento do Rudolf Steiner, produzir um alimento com uma identidade arquetípica, né, das hierarquias espirituais. O arquétipo é a ideia que está por detrás da forma. Como é que a antroposofia amplia o conhecimento da digestão? No processo de desmonte, o eu observa e apreende a montagem das moléculas no desmonte. Então, como no exemplo de um relojoeiro. O relojoeiro desmonta o relógio e no desmonte o que ele aprende? Ele aprende a construção. Ele desmonta para consertar o relógio, mas no desmonte ele aprende a construção. Essa é a imagem que o Rudolf Steiner usa, então, para quando se ingere um alimento e na digestão, no desmonte, o eu aprende a montagem do alimento e constrói todo o aparato neurosensorial, cérebro e nervos, com esse arquétipo. Então, ele deixa uma agricultura para nós, para que
nos alimentando assim, nós tenhamos um aparato perceptório, né, esse sistema do ser humano que percebe o derredor com uma possibilidade de percepção do mundo espiritual. Essa é a grande diferença. O principal é o desenvolvimento do eu humano. Tudo isso a favor do desenvolvimento do eu humano, ou seja, tudo isso em função de abrir um caminho para o ser humano de conquista da sua liberdade. Então eu falei, bom, então eu vou ter que ir adiante na agricultura biodinâmica, na fundamentação espiritual para a prosperidade da agricultura. Eu vou ter que ir num caminho aonde a gente, com N procedimentos, né, com uma metodologia, com uma tecnologia do vivo para o vivo, a gente, entre aspas, como que, tá, enfia o arquétipo do mundo espiritual no alimento. E o ser humano vai comer esse alimento, vai digerir, e aí vem toda essa imagem do relojoeiro. Quem capta a ideia por detrás da forma, na natureza, é a rocha, o cristalino, o morto. No ser humano é a cabeça. Você está pensando agora, não está? Estou concordando. Hã? Estou concordando. Mas você foi, né, você foi palco de múltiplos pensamentos, não foi? E a cada pensamento se neoformou uma partícula angstrômica de sal e dissolveu, e formou e dissolveu. E quem capta, então, na natureza é a rocha. E quem leva para cima, quem que é? Não é? Fala alto. Argila. A argila. Então, na nutrição, sob a luz da antroposofia, o alimento, ele entretece o neurosensorial. E aí a imagem do relojoeiro do Rudolf Steiner. Então, o que vocês preferem? Um arquétipo do mundo espiritual ou um arquétipo de uma cenoura que eu manipulei? Eu fui lá no altar, no meu laboratório, e manipulei geneticamente. Então, é isso que está em jogo no desenvolvimento do ser humano. Esse caminho que vocês pediram para eu seguir nesse processo de produção de um alimento biodinâmico. Aqui é o neurosensorial. Eu não vou falar, não vai dar tempo, né? Eu quero ter mais tempo para interagir com vocês depois fazerem perguntas, etc. Eu não vou falar sobre a nutrição através dos sentidos e da respiração. Então, onde se faz importante a pedagogia, a família, o meio ao redor. E que entretece o membro metabolismo. Então, isso eu vou deixar de lado para um outro momento. Então, só citando essa nutrição através dos sentidos, então, coloquem pedagogias polares. Uma pedagogia com base no materialismo, uma pedagogia com base
na indissociabilidade entre matéria e espírito. São 12 sentidos e não 5. Então aqui tem tudo que diz respeito à nutrição através dos sentidos e da respiração. Mas eu não vou seguir esse caminho, eu vou ficar no anterior. Então esse é uma imagem, é um arquétipo que eu provoquei, né, na minha pergunta. O que vocês preferem no alimento? Essa imagem, ela traz um processo, né, que começou sobretudo no século XV, XVI, né, com o desenvolvimento do materialismo, e que está tornando verdade a inverdade do homem-matéria. Então essa foi a primeira clonagem animal, né? Agora se clona órgãos para transplante, etc., né? Então a gente está diante de um desafio, né? De grandes perguntas, né? No que diz respeito ao desenvolvimento humano. Em 1998, a primeira clonagem humana na China. Então esse é um artigo da Folha de São Paulo de 2002. As empresas de biotecnologia estão indo para a China. E os transgênicos, né? Então, aqui teve um início em 2000, 2002. E vocês vão na lista do Greenpeace e hoje... O que não tem transgênico mais? Então, esse alimento oriundo da agricultura industrial, ocorre um desligamento matéria-essência. E se migra para a polaridade, né, para essa imagem do tornar verdade, tá, a inverdade do homem-matéria. Em 2000, 2002, eu decidi empreender, produzir, desenvolver uma produção biodinâmica no norte de Minas Gerais. Aí eu tomei empréstimo, peguei uma fazenda e comecei esse projeto com uma pintura. Com esse pastel. Por quê? Por que eu começo um projeto de agricultura biodinâmica com um pastel? Hã? O que tem o sentimento? Conceber uma estrutura, inspiração, se inspirar. É por aí. Hã? E, de uma certa maneira, se tenta eliminar entre o sujeito e o objeto o que poderia viver de simpatia ou antipatia. Ou pode-se dizer que se almejou desenvolver um ideal científico da antroposofia. Eliminar tudo que de egóico vive no pensamento da cabeça e desenvolver o pensamento do coração. E se se pedisse uma escultura a esse respeito, seria essa escultura. E uma outra motivação que me levou a desenvolver esse projeto foi o que se inseriu num diálogo entre o Rudolf Steiner e o Pfeiffer. Aí o Pfeiffer chegou para o Rudolf Steiner e perguntou assim: apesar das tuas indicações, de tudo que você falou para a gente, por que o desenvolvimento interior do ser humano é tão fraco? E aí interessava saber o Rudolf Steiner, ao Pfeiffer, e que o Rudolf Steiner já tinha trazido, como os 3 principais atributos impeditivos no desenvolvimento do caminho interior do ser humano. Quais? Falem. Hã? Mas fica 2
steps para baixo, nem no mundo da moral, nem no mundo, mundo estético, fica no mundo dos processos e traz essa imagem que você trouxe, certíssima. Aí você falaria em termos de processo, sem julgamento, autointeresse, exacerbação de autointeresse, no polo do querer. E ilusão no polo da cabeça. Esse é o viés que eles pediram para eu seguir, que é o vídeo que eles fizeram. E que eu estou aqui contrapondo modo de concepção de gênero alimentício a partir de uma fundamentação espiritual para a prosperidade da agricultura e transgenia, ou agricultura industrial. Muito bem. Aí o Steiner respondeu assim para o Pfeiffer: esse é um problema nutricional. As plantas não contêm mais a força que elas deveriam conter para fazer essa ponte entre o querer, o pensar e agir. E aqui, isso não tem nem no curso agrícola do Rudolf Steiner, porque esse diálogo é pós-1924. Esse é o curso agrícola. Esse é o ciclo de 8 conferências do Rudolf Steiner que ele ensina. E lá, naquele modo de concepção, o que ali envolve é tão somente essa questão do arquétipo e da ilusão. Mas não contém um know-how de como desenvolver a campo e, eu vou falar uma palavra grosseira assim, enfiar no alimento o oposto da exacerbação de autointeresse, que é o quê? É solidariedade na vida econômica. E aí vocês todos têm relógio, celular, computador, tirem as baterias. Vocês entendem como no aristotelismo, num aquinianismo, num steinerianismo, matéria não se dissocia de espírito, de essência? Então precisa ter no alimento, e quando você ingere e aí é importante você ter esse aparato, membro metabólico conforme lá, da respiração dos sentidos, e na digestão do que vive no vivo do alimento, ou seja, no etérico, na digestão do etérico, é que você pode capturar esse impulso da solidariedade e da fraternidade. E da onde que vem esse impulso? Compaixão veio do Buda. E fraternidade entre os corpos? Do Cristo. E aí se manipula a fotossíntese. E é isso que a gente fez na Fazenda e é isso que está saindo aí no livro. E que eu fiz também questão de ir publicando. O primeiro artigo que eu publiquei foi na Sociedade Antroposófica sobre esse assunto em 2000, 2002. E vim. Isso aqui é uma síntese desse tema da digestão do etérico, publicado na revista da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Por favor. E esse é um mosaico. Esse é um mosaico, uma síntese do que a gente fez na Fazenda. Qual que é a diferença desse mosaico com aquela imagem da origem da cruz, segundo Rudolf Steiner da antroposofia? Nada. Aqui tem a tetramembração, o físico, o etérico, o astral, o eu, a comunidade de eus, and so on. Então vamos ver isso, devagarzinho.
se produziu de 3 a 5 caminhões por mês, segundo esse método. Não só o curso agrícola, full, integral, mas esse plus. E eu falei assim, evidente que eu fui para a prática primeiro, e eu fui ver se, será que de repente isso pode ter sido uma ilusão, né? De repente, lá em 2000, aquele pastel poderia ter sido uma ilusão. Aí eu falei, bom, então vamos pôr na prática. Aí fui no Banco do Nordeste, peguei 400 pau e em 250 hectares desenvolvi uma fazenda biodinâmica. E evidentemente que teve um esforço inicial, né, de divulgação, de marketing. E evidentemente eu contratei um modelo Waldorf. E aí eu ia de loja em loja, gerente por gerente, falando de antroposofia, de agricultura biodinâmica. E eles iam vendo que a banana demorava mais para apodrecer, mais 10 dias do que as convencionais. E aí eles começaram a fazer dinheiro, porque reduziu perda. E aí os clientes começaram a fidelizar. Então, nessa época, a gente chegou a ter 40 lojas aqui em São Paulo. E ia para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. 8 lojas aqui eram só bananas da fazenda. Foi marca própria Carrefour. E, evidentemente, que tudo isso não se pôde realizar se não fossem essas pessoas extremamente pobres e pés descalços. E quase todo mês a gente estudava antroposofia, estudava o curso agrícola e estudava também o Novo Testamento. Porque se você for ver lá numa das sínteses, porque o Novo Testamento é pura antroposofia, né? Não é verdade? Você vai lá na multiplicação dos pães, ali é uma D5, que a Veleda, aquilo é uma D5. Então as coisas são muito simples, na verdade. Olha a força, eu vou falar um pouco aqui da nutrição a partir da respiração e dos sentidos. Olha a força aqui de uma menina, de uma aluna Waldorf de 15 anos, nessa escultura, nesse talhe na madeira. Isso é madeira de lei, eu não conseguiria fazer isso. Isso quem fez foi a Joana, com 15 anos. E talhou aqui, agricultura biodinâmica. Pá, pôs na porta da... Então, isso traz e mostra esse período de 0 a 7 anos, de 3 a 7 anos, do jardim, onde se trabalha o querer. O mundo é bom. Não é? Isso é nutrição através dos sentidos, da respiração. E todo ser vivo tem pele. Então, evidentemente que as bordas têm cerca viva, tem uma pele, né? Aqui a borda do São Francisco, o Andréas, o menino Valdo, ele está ali no fundo, ó. E aqui a borda do São Francisco é toda desmatada. E aí a gente fez um esforço considerável e foram aí mais de um golzinho só de recuperação de mata ciliar. A adubação, então sempre antes de um plantio tem adubação verde. Então quando vocês olharem aqui, tá? A adubação com uma estrutura vegetal, vocês podem ler tudo que diz respeito à matéria de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, blá, 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 e de forças
formativas, de forças etéricas. Esse foi uma pessoa muito importante, um encarregado de produção, o Josué. Ele chegava assim, ia quase todo mês, né? Passava 4, 5 dias de 2000 a 2012. Aí eu chegava lá, Atla! Atla! Aqui, isso é tudo inédito, né? Aqui é um consórcio com uma leguminosa, né, entre as bananeiras. Aqui se captou mais de 300 quilos de nitrogênio hectareano. Que sentido faz para vocês se eu chegar e falar para vocês, eu aprendi esse sistema agroflorestal com os pássaros? O que isso significa? Né? Isso significa observação da natureza, isso significa diálogo com a natureza. E aí eu pergunto para vocês, se pode cooptar clara e objetivamente a natureza para um objetivo comum? Se você for kantiano, você vai me recomendar uma internação num hospital psiquiátrico. Mas se você for aristotélico, você vai entender o que eu estou falando. Não é verdade? E aí, bom, eu não vou entrar aqui na questão filosófica, deixa isso para a USP. Para falar de ciência do espírito na USP. Mas a natureza quer trabalhar. Ó, essa é a materialização de um diálogo na USP com os meus colegas a respeito de ciência do espírito, em 2000. E aí, também, o que eu for mostrando e vocês perceberem enquanto biodiversidade vegetal, como é que está teu etérico? Bem vitalizado. Ela sabe o que é etérico, ela responde para eles. Está bem vitalizado. Entendeu? Então, quando eu olho para a biodiversidade vegetal numa fazenda, eu estou olhando para o corpo etérico da fazenda. Né? O Paulo chegou para mim e falou: Átila, você tem que mostrar para eles a diferença de agricultura biodinâmica com agricultura orgânica. E você tem que mostrar que o homem é o fundamento. Vocês percebem como o homem é o fundamento da natureza e de um organismo agrícola? Então você olha para a biodiversidade vegetal, você olha para o corpo etérico. Você entende agora por que a banana demorou muito mais para apodrecer? Se você aproxima um cientista, ele vai se enveredar pela fisiologia, pela dinâmica hormonal. Ótimo, né? Porque é evidente que é sempre matéria e espírito. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro produtor de semente Demeter do Brasil. E único. Não tem nem produtor de semente orgânico, quase. Porque não se aplicam as regras da agricultura orgânica. Então ainda não tem mercado para semente. Isso foi em 2003, muito cedo. Muita vanguarda. A gente produzia feijão, subsistência, uns 3 hectares. Alimentação animal, na PIE. E o consórcio de um animal com vegetal. E aí, me traduzam antroposoficamente essa consorciação do animal com vegetal. E tudo que vocês agora observarem de biodiversidade animal, vejam como o corpo astral da fazenda. E quem é que manda o etérico plasmar o carbono? Fala para mim. É
o mundo da alma. E aí vai lá o mundo do vivo e pega o carbono e plasma assim, assim, assado. Mas você pode fazer também com um arquétipo hoje transgênico, se você quiser. Irrigação. O bovino é insubstituível. E aí eu lembro de uma pergunta que o Matias, que é o meu filho do meio, né, irmão do André, o Matias chegou para mim e perguntou assim: pai, por que a vaca é sagrada na Índia? Aí eu falei, bem, então eu vou lá e vou dar minha roda, né? Olha, antes do antigo Saturno, né, então nas fases planetárias, antes da fase calor, no nada. E aí começa, né? Aí ele chega assim, dá. Pode falar palavrão aqui? Aí ele chega, ô pai, você precisa chegar no Cristo para me explicar por que a vaca é sagrada? E aí, na época cultural proto-índica, é a que está mais próxima de uma fase planetária anterior à encarnação do planeta Terra. E foi lá que se ideou o sistema membro-metabólico. E esses proto-hindus, clarividentes atávicos, eles tinham essas reminiscências. E eles tornaram isso que foi feito pelos deuses também um deus. E então, não tem representante melhor do metabolismo para um organismo agrícola biodinâmico que o humus de uma vaca. E aí a adubação é por composto. Então aqui você mistura o humus vegetal com o humus animal. Próximo. O consórcio do bananal com ovinos deslanados, carneiro, né? Deslanado, né? Os cavalos. Então os cavalos aqui nessa fazenda eles foram muito importantes. Por quê? E os cavalos, eles conspiram como toda a natureza conspira junto com você num projeto como esse, se você quiser. Introduzir galinha da Angola para controle de um coleóptero. E aí os animais, né? Então esse corpo astral da fazenda. Os biguás da fazenda, os tatus, que controla a saúva. Então são todos animais assim, os macacos. Não pode ter cachorro. No dogs. Tem que ou preso sempre, porque senão os veados não vêm, os tamanduás não vêm, os tatus, e essa fauna, essa biodiversidade animal que você olha para aquilo e você vê a alma da fazenda. Aí o Josué chega para mim, lá em 2007, ele fala, Atla, veio um gato aí. Eu vou matar o gato. Tá comendo as galinhas da Angola. Aí eu falei, Josué, não mexe, não toca. Por quê? Falem, por favor. Por quê? O equilíbrio da Então, aonde que eu quero trazer vocês? Para a alma da fazenda. E quanto mais completa, pode falar isso em português? Se fala mais completa? E quando Josué chegou e me falou do gato, eu tive a imagem imediata da completude da alma da fazenda. Entendeu? E eu pergunto para vocês, qual foi a consequência no que diz respeito aos atributos organolépticos? Isso é pergunta. Hã? Tradução. Organoléptico.
Tá vendo? Ela já falou de gosto, de cor, de sabor, de vitamina, de proteína, de taxa de potássio, de força etérica, de organização para dentro da substância. E aquelas substâncias, elas tinham um radical assim, ó. E não assim. Forma, função. Não toca no gato. Deixa comer a galinha e produz mais galinha. Estão me entendendo? E aí, evidentemente, que eles é que conseguiram fazer tudo isso. O que eu posso? Eu não posso nada. Eu só posso trazer as coisas, ensinar. Quase que saiu uma escolinha Waldorf, não deu. E os preparados. E aí, esses corpos da fazenda, né, você faz a ponte com as forças planetárias, né, com as forças... Né, levanta a mão quem não toma remédio Veleda aqui. Todo mundo toma, né? E aí vocês estão lá se tratando, né? Eles estão, tem uma médica antroposófica aqui, né? Se eu falar besteira, você me corrige. E aí eles estão tratando o eu e a alma com muitas coisas, mas, né, com uma ênfase nessas forças planetárias, né, essas forças do mundo da alma. Nós também. Com os preparados biodinâmicos. Vamos agora devagarzinho encerrando, né? Assim, eu vou trazer mais umas coisinhas e a gente vai encerrando. Então, esse é um preparado chifre que a gente coloca esterco de vaca, enterra, depois pega uma pitada e no plantio, no desenvolvimento radicular e de tecido de sustentação, a gente vai lá e joga uma gota aqui, uma gota ali. Por quê? Porque age por radiação, né? Então você pode jogar uma gota aqui, você está lidando com forças etéricas. Então esse 500 chifre esterco e esse chifre sílica, moe sílica, põe dentro do chifre, enterra e depois no florescimento e amadurecimento de fruto, você está lidando com esses 4 éteres que têm origem no Sol. E aqui que eu levei esse pessoal, cooptei esse pessoal para seguir esse caminho. E aqui as outras plantas de preparados, plantas medicinais, com invólucros animais, e a gente coloca no composto. A gente implanta essas forças planetárias. Dinamiza, né, os de pulverização no campo e pulveriza. Essa da pulverização do silício, né, de manhã, né, para amadurecimento. Então, não foi só na fazenda que a gente fez isso, em usina de açúcar, em produção de soja, e N lugares, né? Que força é essa? Que planeta que é o Botticelli? Então, qual que é o metal? E a gente trabalha, então, a 1000 folhas dentro de uma bexiga de cervo. Qual que é a síntese, né? A sacada? Não é nem sacada do Rudolf Steiner, é imaginação, inspiração, intuição. Esses caminhos, diferentes graus de desenvolvimento de conhecimento do mundo superior, que era totalmente dominado pelo Rudolf Steiner. Ele chegou e falou, bom, como é que eu vou aperfeiçoar o humus de resíduo vegetal com resíduo animal? Como é que eu vou aperfeiçoar isso para jogar aqui, ó, e trazer essas forças no desenvolvimento das plantas e depois estar disponível para o consumidor, né, para a alimentação humana. E aí a gente volta na questão do arquétipo, vocês entendem?
Vocês percebem como é difícil vocês perceberem a própria alma? Como está ficando cada vez mais difícil? Pois é. Então esse é o preparado 1000 folhas com bexiga de cervo. E a síntese é amor. E essa é uma pintura, eu fiz o esquema, a Joana pintou na parede do barracão da fazenda, em 2005, ela tinha 15 anos. E é uma síntese do que a gente fazia com o preparado 500 e o 501. E como que a gente... vocês... Quem tem filho na escola Waldorf? Pode ser neto. E aí você acredita nessas histórias que os filhos, netos de vocês contam para vocês de ser elementar? Hã? Vocês acreditam? Oh my God! Então, o elemento terra, né, na fotossíntese, você tem uma associação dos elementos terra, água, ar, luz, calor. E o resultado é biomassa viva. Ou seja, numa agricultura aristotélica, antroposófica, steineriana, aquiniana, goethenística, isso se associa aos seres elementares do sólido, do líquido, do gasoso, de um lado, da luz, de outro, e quem faz essa interpolação são os seres elementares do calor. E como que o ser humano pode intervir nessa interpolação? E aí são os seres elementares do calor que vivem no calor do sangue e do coração humano. E por isso que esses foram os protagonistas desse projeto, foram os funcionários da fazenda. E é aqui que eles davam luz do Cristo que vivia no coração deles para os seres elementares da fotossíntese. Esse foi o projeto da Fazenda São Francisco da Vereda. Aqui a interpolação, né, a fotossíntese, e o que eu trago essa imagem para eles, né? Essa imagem do Cristóforos. E aqui é a prova de que eles entenderam tudo que se trabalhou, se aprendeu conjuntamente, porque eles pegaram essa imagem do Cristóforos, que estava lá na sede da fazenda, e colocaram aqui. Eles se colocaram ali fazendo essa interpolação. Esse é o desenho de lousa da albumina, do Rudolf Steiner. Quando eu li essa pedra fundamental, eu falei, ué, não é possível. O Cristo, um ser solar? Chá com nós, então, na fotossíntese. That's science. No science. Very high no science technology. Então, bora fazer pergunta. A fazenda continua produzindo? Não, o projeto começou em 2000 e eu tomei a fazenda do meu pai emprestada e ele precisou vender por conta de saúde em 2012. E aí eles fizeram bom uso do dinheiro com a venda dessa fazenda, porque esse final de vida é muito caro, né? Então eu sou sobretudo um cientista, né? um acadêmico, né? um acadêmico pesquisador, e essa foi a minha missão, né? Cumprida. O livro vai sair daqui 1-2 semanas, né? Isso aqui é um boneco, né? Tá saindo, tá no forno. André, Desculpe, por favor. desse consórcio
permacultura que você produziu ali através desse fortalecimento etérico na fazenda, nessa experiência, o que de semelhante tem ao trabalho do Ernest Goss? Aham. Posso apresentar para você? Pode. Eu ia perguntar também a sua opinião, se daria para conversar a respeito então, Conversar o quê? como que conversaria as duas? Agrofloresta com É, no floresta da agricultura central, para falar um pouco de Não, ali estava numa agrofloresta, né? mas é um consórcio, seria um consórcio básico para isso, certo? Aham. É. Um consórcio mais sofisticado, ela na prática, Aham. ela conseguiria conversar na A diferença é que assim, o maior especialista de consórcio vegetal é o Ernst Goethe. E a questão da semente? Né? Dessa associação, dessa biodiversidade vegetal, dessa composição. Ele é o maior especialista. Mas ele não entra no que, assim, na fundamentação espiritual da agricultura. Eu acho que ele entra. Você acha? Não, eu tenho certeza que ele entra. Você tem certeza? Absoluta. Aham. Eu fiz 2 cursos com ele e ele contestou fazendeiros da região de Ribeirão Preto que queriam questionar a formiga que estava podando parte do que já tinha crescido. Ele está fazendo esse projeto ali perto de Franca já faz alguns anos e a cada ano ele cria um novo consórcio. Então já tem consórcios lá de 15 anos. Que bom. E ele mostrou para eles que o veneno para matar a formiga negava tudo que eles tinham como intenção original para fortalecimento do alimento. Porque a formiga estava chamando eles de imbecil. Ele falou isso para os fazendeiros. Ele falou, a formiga está dizendo que eu preciso cobrir o solo para proteger a umidade que me permite ficar perto do seu interesse. E a partir desse momento eu entendi que ele estava respeitando esse etérico também. As pessoas, modo geral, elas não entendem a função das formigas, dos cupins, das minhocas, da fauna do solo, né? Porque se eu falar da polaridade, associação, dissociação como fenômeno vital global, você entende o que eu estou falando? Eu sinto. Dá um exemplo. Bom, energeticamente, não sei se é nesse ambiente, mas energeticamente, quando você tem um conflito no teu interesse produtivo, muitas vezes é um conflito visual, material, que você está vendo uma serração do que você está criando, uma quebra do que você está criando, mas ao mesmo tempo existe essa participação, que eu chamaria de uma participação divina do interferente, deixando energeticamente uma contribuição muito forte para a energização geral do processo. Eu vou trazer um exemplo da natureza. Quando a água da chuva cai sobre o solo, ou melhor, você não vai pôr esse cristal de sal que eu te dei num copo d'água para salgar uma, né? Porque se você colocar, o que vai acontecer? Entendeu? Então, quando a água da chuva ela cai sobre o reino mineral, ela dissolve. E as formigas e os cupins e os vegetais, né, eles trazem um equilíbrio, né? Então, a formiga, ela traz terra de baixo para cima, e aí vem a água da chuva, dissocia, e ela associa, e a água da chuva dissocia. Cupim é a mesma coisa. Então, esse é um exemplo da polaridade, né? Essa máxima é uma máxima goetheana, e o Goethe trouxe, né? E fez essa síntese do mundo do vivo, né? A polaridade, associação, dissociação como fenômeno vital global. Então, por exemplo,
Arranca um fio de cabelo teu. Joga no chão. Bom, o meu eu tô numa fase tão estressada que chega lá no chuveiro, tá cheio de cabelo, né? O que vai acontecer? Ele vai se decompor. O Aristóteles trouxe da seguinte maneira. Isso foi um aluno que me trouxe eu trazendo a máxima goetheana. Eu não conhecia. Ele chegou, mas professor, o Aristóteles ele falava, tudo nasce e morre por construção e desconstrução. Então, a fotossíntese, na fotossíntese, você tem a associação de terra, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, e CO2 e água, e isso vira glicose, biomassa viva, né? Se essa folha cair no chão, decompõe. Associa, dissocia. Tá? Então, eu acho assim, a grande diferença é que é importante a biodiversidade vegetal. É muito importante o consórcio. E o diferencial da agricultura biodinâmica é esse entendimento do mundo do espírito. Do mundo do vivo, do etérico, do mundo da alma, das forças planetárias e do mundo do eu humano. E a gente sabe manipular tecnologicamente isso. Essa é a grande diferença. E a grande diferença, né, para ir mais adiante, eu acho que um bom exemplo é esse vídeo do Gabriel do Paulo. Né? Eles foram nessa veia, né, do arquétipo. Né? Então você precisa conhecer o mundo do vivo, os éteres. Isso é uma contribuição inédita do Rudolf Steiner. O éter vital, o éter químico, tá? O éter de luz, o éter calórico, isso não tem nada a ver com o éter da física, e isso é inédito do Rudolf Steiner. E isso que se fez na fazenda, a partir desse conhecimento da antroposofia, é inédito. Ele pediu ali, ó. Aí depois a gente vem para cá. Como você percebeu, como relataram esses trabalhadores lá com essa experiência que eles tiveram? Porque eles não conheciam, né? Quando você levou não. Eles experienciaram isso na prática. Como você percebeu a transformação deles? Eu que me transformei com eles, né? Também, se você puder falar um pouco disso. Assim, Eles, essas pessoas, e aí eu vou querer falar o seguinte. Aonde que se continua isso? Aonde que se continua isso? Isso se continua aqui em Sorocaba, né? Lá num assentamento do MST. E aí eu vou falar para vocês. Eu trago esse conhecimento, né, que eu aprendi, que eu vivenciei, eu trago em diferentes meios. Eu acabei de circular aí um diálogo na Universidade de São Paulo, com os filósofos, com o meu derredor acadêmico-científico. E eu vou falar para vocês, e vou perguntar para vocês, aonde que vocês acham que eu fui melhor compreendido? Lá com essas pessoas humildes, muito humildes, e aqui nesse projeto. E aí eu vou pedir um apoio para vocês, se organizem e comprem as cestas desse CCA Sorocaba. Por favor. Aí eu tinha o João e você. E você. Você vai no culto da comunidade de cristãos? Não, né? Não, eu estou perguntando isso por causa
você falou dos seres elementares do calor, eles têm uma prática de manipulação da substância, não, evidentemente, que com toda a hierarquia do mundo espiritual, e com esses seres elementares do calórico. Por favor. Partindo daquela máxima que o segredo da semente, Hã? partindo da máxima de que o segredo está na semente, de que maneira a gente poderia, talvez, potencializar essa semente em quais sementes para alavancar ainda mais? Eu acho que produzindo semente. Eu acho que, assim, você precisa ter pé no chão. Se eu não tivesse pé no chão, ia ser um blá 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 desgraçado esse projeto. Eu fui o maior produtor, eu não estou me gabando. Eu estou trazendo a imagem exata de um empreendimento. Eu, durante 7 anos, essa banana foi produto campeão do Grupo Pão de Açúcar. Por causa de faturamento, volume, etc. Então, precisa ter pé no chão. Evidentemente que eu fui lá vender antes. Vender a ideia, vender o conceito, né, e tal, tal. E aí, quando eu vim com a produção, estava tudo pronto. Então, empreenda. As mudas vieram de laboratórios de produção de muda, multiclonal. Muita semente hoje na agricultura orgânica e na agricultura biodinâmica é semente convencional, porque não tem. Você sabe que essa sua incursão no Pão de Açúcar acabou gerando o interesse do Pedro Paulo, que hoje tem um empreendimento gigantesco com ele. O Pedro Paulo foi meu aluno. E ele tem um projeto único. Né? Ele está se assessorando muito do Ernst Goethe. Ele tem um caminho, ele tem uma pegada própria. Né? Ele teve muitos consultores biodinâmicos. Mas foi por conta de ter percebido essa diferença no ponto de venda. Ele tem esse fio varejo. Né? Bom menino. Muito bom menino. Muito boa pessoa. É que ela... então, você ainda não respondeu a pergunta dele exatamente. Porque sim. você falou da importância do Samuel na fazenda, eu fiquei esperando que você falasse da importância dele, e para mim faltou um pouco. Do Josué. Do Josué, Tá? Por que você falou Samuel? Por favor. Importância do Josué. O Josué, ele entendeu de cabo a rabo. Os funcionários, eles entenderam. Então, eles têm muito mais, eles tinham muito mais que eu. Eles tinham muito mais amor ainda no coração para toda a dedicação que... E conexão. E o que foi feito deles depois que acabou o projeto? Bom, a gente pode dar um pulinho lá e visitar todo mundo. Hã? Tem que estar no livro. Tem que estar no livro? O parágrafo que aconteceu com eles. Tá. É verdade. É de epílogo. Aí, tá, a gente volta para aí, então. Por favor. Você, né? Minha pergunta era essa, o que aconteceu com essa fazenda? Porque Ela foi vendida em 2012. depois eles não se interessaram em continuar. Você Não. assim, eles não se interessaram em todo esse trabalho? Não. Um produtor convencional comprou a fazenda e a gente tinha não só os 20% de reserva
florestal tinha acho que chegava a quase 37%, né? E ele desmatou tudo. Eu olhei por cima, né? Você queria perguntar ou lá? Eu soube que na França já tem pessoas, agricultores que trazem música clássica, nos vinhobres, em vários lugares. Vocês fizeram alguma experiência com aporte de música para os seres elementais? Uhum. Eu posso ser severo com você? Pois é, claro. É brincadeirinha. Eu jamais faria anteposição de mãos para o bananal. Responde, né? Mas eles não entenderam nada. Ela entendeu tudo, né? Você entendeu? Não, é que ela me perguntou. Não, isso tem gente que... Eu sou caminho do meio. A antroposofia é caminho do meio. É matéria e essência. Não é nem essa polaridade, né, de atravessar, né, e nem nega a essência. Né? Uma coisa é bem caminho do meio. Né? Eu vou seguir uma ordem que eu estou entendendo. Aí tem ele, aí depois você e ela. E aí ele. Como você está vendo hoje em dia, tem um problema muito sério hoje em dia da extinção que está ocorrendo. Né? E muita gente está falando da extinção das abelhas. Como em termos antroposóficos, Isso. você encara... That's a very good question. Putz, essa é demais. Responde você. Fala a pergunta alta. Não, vamos entrar nisso. Super, isso é super importante. Fala mais alto que eles não ouviram. Por favor. O problema da extinção no geral e especificamente a extinção dos polinizadores, das abelhas, tanto a apis quanto as meliponas. Né? E aí eu devolvi, enfatizei, né? E você tem aqui a resposta. E aí eu pergunto para você, como que você entende isso? Eu entendo de uma maneira muito grave, porque eu adoro mel. Ele não entendeu por que eu comecei o projeto da fazenda com uma pintura. E aí você tem que ir para esse objeto de estudo sem simpatia e tampouco antipatia. E eu vou responder. É o que eu trouxe aqui para vocês, né? A partir do século XV, XVI, com o desenvolvimento do materialismo, então com essa polaridade, né? Com esse impulso que nega o espírito, porque você também tem um outro impulso que nega a matéria. E a antroposofia é bem caminho do meio. Né? Porque quem está por detrás da dissolução é esse que nega a matéria. E quem está aqui por muita condensação é esse outro polo. Muita condensação, esclerosa. Muita dissolução, não dá certo. Então, veja bem. Você percebe o seu corpo físico? Certo? E a vida em você? Percebe? Né? Esse é um sentido da vida. Eu mostrei os 12 sentidos. Né? Você percebe a tua individualidade única no planeta Terra? Certo? Quem que faz a interpolação, esse corpo físico vivo e essa individualidade? A tua psique.
Tua alma. Ela que faz essa interpolação. Não é? Agora, dirige o olhar para aquele momento em que eu falei assim, olha, tudo que eu for mostrando agora de biodiversidade animal, vejam como o corpo astral da fazenda. Como a alma da fazenda. Né? Então, essas forças de auto-organização da matéria. Quando eu falei do gato, não toca, porque evidentemente que os atributos organolépticos estão ali envolvidos. E as abelhas, esse representante do mundo da alma, do planeta, dos animais, né? Imagina você extinguindo. E eles, o Paulo e o Gabriel, eles me deram um caminho para seguir nessa palestra. Eu não conseguia nem colocar senha no começo, né? Você entende? A gente está tornando verdade a inverdade do homem-matéria. E aí você não vai ter outro... Você vai precisar de uma abelha mecânica para fazer a polinização daquilo. E aí você vai manipular. E você vai tornando, né, o ser humano, o planeta Terra, cada vez mais a inverdade da material. E quando eu comecei... Onde que está o GeoUSP, o artigo que eu publiquei em 2015? Esse aqui? Uhum. Eu venho olhando para o planeta Terra, para o ser humano e para o social, há muito tempo. E eu venho juntando. Você viu artigos ali de 98? Pois é. Quando eu comecei, eram quantas espécies em extinção ou ameaçadas de extinção? Fala. Fala. Talvez menos do que hoje, né? Não, sim. Quanto? Chuta. Eram, lá em 2000, aqui... Passa para ele, por favor. Eram 10 mil espécies. Aí depois passou para 20 mil. Eu não acompanho mais. Agora saiu no jornal e nos telejornais que a gente está chegando a 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Inclusive a nossa. É. Você não acreditou naquela escultura sem cabeça, então, né? Tampouco nos seres elementares, né? Quando eu estava na Bretanha, o Andrés tinha 4 anos. Matias e Joana nasceram lá, do lado de la forêt bruxellienne. E aí, não sei que cargas d'água, eu já me relacionava com o movimento biodinâmico francês e os agricultores biodinâmicos da Bretanha, lá de Quimper. Imagina. O que vem a imagem quando eu falo da Bretanha para vocês? Hã? Astérix. Aqueles biodinâmicos, Le Fou Biodynamique, eles me convidaram, e aí depois de conversa e bate-papo e não sei o quê, senta naquela mesa de madeira, vem os queijos e não sei o quê, aquela comida, os legumes deles, etc. E aí eles começam a contar a história. Isso é muito de agricultor paysan, né? O pequeno agricultor, né? Le paysan, né? E aí eles começam a contar as brincadeiras, né, que eles faziam lá de ser elementar, e de que quando passava o agricultor vizinho que
pulverizava as uvas com veneno, aí eles chegavam lá e eles esperavam quando o vizinho estava olhando e borrifava aqui na boca aqui o preparado 501, né? O vizinho brecava o carro, né? Achava que ele estava se suicidando, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem, né, a gente tem muito chão pela frente, né? Não só nessa biografia, numa próxima biografia, é muito importante olhar para as biografias passadas, né, de vidas passadas, né, e a gente se entender e se municiar, né? Ah, Le Guerrier aqui, o Gabriel, né? É um guerreiro esse. Nossa. Bom, eu perdi a ordem, né? Quem que vai ver a ordem? Tem que ter o final também, né? Porque minha coluna aqui... Tem a ver com a música e tem a ver com as abelhas. A respeito das frequências, das altas frequências, tipo torre de celular, eu sou musicista e tenho estudado essa interferência do som nesse corpo mais humano. Você não acha que eu deveria tirar esse negócio eletromagnético aqui? Você não acha que está me perturbando? Eu acho. Então, caput. Né? Eu tenho visto isso disseminado, né? que há uma interferência e eu vi documentários veiculados no YouTube que até eles fizeram experimentos em ninho de vespeiro, nesses animais que se aconchegam dessa forma, e um celular colocado ali impede que os animais se afastam, os insetos se afastam, né? E isso está sendo disseminado na internet. Eu estou fazendo uma pergunta, que esse dado, uma coisa é a gente ver um documentário no YouTube, e outra coisa é uma posição mais séria, porque eu não tenho condição de avaliar a fundamentação disso de fato. A gente sabe que se veicula muita coisa mentirosa, né? E tem isso. E de outro lado, eu, por experiência, estou fazendo tratamento com antroposofia e tal, uma coisa longa, e estou fazendo mantras agora, e eu sinto uma interferência muito rápida na recitação de mantras, na reconfiguração do meu corpo, sutil, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, não seria a música que poderia interferir com os elementais, mas uma espécie de som, uma espécie de vibração que não teria interferência no nosso corpo sutil e na natureza mesmo, o diálogo na natureza. Bom, quem sou eu para ousar uma resposta aqui diante do professor Valdemar, né, que está ali do lado da Sônia, que é o grande especialista disso. Vocês sabem disso, vocês conhecem o Valdemar há muito tempo, né? Então, Valdemar, você gostaria de responder isso? É uma palestra. Bom, simples exercícios de concentração mental já está provado cientificamente que trazem grandes benefícios, né? E isso hoje em dia é muito claro porque, devido aos meios eletrônicos, as pessoas estão cada vez com menos capacidade de se concentrar. Estão se distraindo cada vez mais e também está provado que quanto mais a pessoa se distrai, mais ela quer se distrair. Então, exercícios de concentração, tanto fáceis sejam esses mantras ou outros tipos de concentração, trazem já muitos benefícios. Mas isso não significa um caminho no desenvolvimento espiritual. Precisa outra coisa. Valdemar vem semana que vem, né, Valdemar? Ele vem dar uma oficina na USP, então, no departamento de geografia, eu tenho uma disciplina de pós-graduação, e o Valdemar vem dar uma oficina semana que vem. Então né, Valdemar, a gente pode abrir o convite aqui, não pode? E ele vem então das
8h50 até as 12, 12h30, lá no Departamento de Geografia, na cidade universitária, dá uma oficina sobre meditação e autodesenvolvimento espiritual. E o ano passado ele veio também, foi muito bom. Dia 13. Quinta-feira que vem. Então, por favor. E o ano passado ele trouxe as meditações do Rudolf Steiner, do pensar, do sentir, do querer. Foi muito bom. Bom, vamos, mais uma e a gente encerra, né? Quem queria perguntar? Ele tá faz tempo querendo perguntar, né? Eu vou me escorar aqui que minha coluna... Não, porque... Senão não tá, eu vou indo. Por favor, professor. Professor, né? Sim. Quer se apresentar? Acupunturista da Terra, não é? Isso. Discípulo do... Obelix. Ah! Eu sou o Elton Santos, arquiteto e geofísico. Desenvolvemos a acupuntura na Terra com rochas, né? Na questão de entendermos que a Terra é uma pele viva, igual a nós. Então, da mesma maneira que nós fazemos a acupuntura e achamos um ponto nevrálgico, existe essa tecnologia também muito antiga, né? 18 mil antes de Cristo já se fazia isso. Então, eles achavam esses pontos nevrálgicos e colocavam rochas para tranquilizar o espaço. Porque ele tinha, na Alemanha, chama isso de estresse geopático, quer dizer, muita radiação que bombardeia o nosso corpo sagrado, né? Então, cada ser tem uma estrutura biológica e ele precisa de uma frequência, ou ácida ou alcalina. E aí, que esses antigos, eles preparavam esses solos, né? Então, a pergunta que eu gostaria de dizer, né, é a questão de forças telúricas. Andrés, o que você vê nessa parte da alma da Terra com forças telúricas? Sônia, por favor. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Quando a gente voltou da França, a gente se entreteve com o pai da Sônia, com o Rudolf, né? Entramos no ramo lá, naquela casa, na Rua Breves, né? Então, imagina quanto tempo a gente não se conhece, né? E o quanto eu não sei, o quanto ela... Hã? Até antes, né? E o Andréas, o quanto você não cuidou do bebê ali, né? E aí, então, eu remeti tua pergunta à Sônia, porque, evidentemente, a Sônia, ela conhece muita antroposofia, né? A obra do Rudolf Steiner. Então, eu vou devolver essa pergunta, né? E se você lembrar também, porque a gente vai esquecendo tudo, né? Se você lembrar desse ciclo de conferências do Rudolf Steiner, né? Eu vou devolver com uma pergunta para você, né? Bom, isso é uma outra palestra, né, Gabriel? Pô. Oh my God. Eu estou impressionado com vocês. Como é que vocês vêm 8, deve todo mundo ter trabalhado, né? Vem aqui 8 da noite ainda, que horas são agora? Eu chego às 6 horas, eu já estou. Eu vou para. Como é que fala? Com as galinhas? Ah, eu me recolho com as galinhas. Bom, em algum lugar, né, porque assim, você vai me desculpar, mas eu tenho uma relação com a antroposofia, como é que fala isso? Que você pega aqui e ali. Você vai pegando aqui, bicando aqui e ali, né? Vai ciscando, né? Vai pegando aqui e vai pegando ali. Você precisa de alguma coisa, você tem ali e tá, né?
E aí, numa dessas, ele fez uma relação com essa sua pergunta e o povo americano. Ele fez uma relação entre as cadeias de montanhas na Europa, em outros lugares do mundo, e com esse alinhamento andino e montanhas rochosas, com o pensamento humano. Você lembra onde que está isso? Eu sei que esse encadeamento norte-sul Isso. tem a ver mais com o aspecto saturnino, não tem? É a influência disso. Não, mas é por conta essa tectônica das placas, entendeu? Então, por exemplo, os Andes, você tem um espaço vazio que vem do centro da Terra e que traz essas forças arimânicas e que traz essas forças do materialismo, né? Ele, em algum lugar, isso, você lembra onde é que está esse negócio das cadeias de montanhas? Não, eu também não lembro. Vai estudar. Ai, ai. Tá. Foi embora, desistir. Depois você me fala do Samuel, hein? É uma correspondência, porque tem uma solidariedade, né? E alguém fala que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, é triste. Uhum. Tem a ver com a questão das abelhas, porque cada pessoa, de acordo com o que é a realidade para ela, é uma preocupação com as abelhas. Então, mas dentro de um pensamento antroposófico e biodinâmico, as abelhas são seres extremamente solares. E o Sol está ligado ao Cristo, e o Cristo é ligado à nossa própria existência, à nossa luz. Isso mesmo. Então, na medida que existe um risco do desaparecimento ou da diminuição das abelhas, elas são os indivíduos, porque cada um de nós, desde os minerais até o humano, mais preparado em todos os sentidos, temos nossos talentos únicos. Você mesmo acabou de dizer há pouco, a nossa individualidade única no planeta. Então, as abelhas, embora muito pequenas, são os maiores seres especialistas nessa conexão do Sol com a Terra, com o alimento, com o homem. E o mel, ele é um dos alimentos mais perfeitos que existe, do ponto de vista energético, não apenas do ponto de vista nutricional. Então, na medida que existe um comprometimento na existência das abelhas, automaticamente existe um comprometimento nessa conexão nossa com esse Sol que é o próprio Cristo. E a nossa própria luz, ela acaba sendo, digamos assim, mais difícil espiritualmente, porque elas nos trazem, embora sejam insetos muito pequenos, mas o talento delas é trazer a força desse Cristo Sol para a Terra. Muito lindo. Einstein disse, né, que 4 anos sem abelhas a humanidade estaria comprometida, né? Aham. Pois é. Muito bom.